tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que estejam me ouvindo. Vamos começar mais um talk sobre a 4966, né? Nós fizemos um no final do ano passado, pré-implementação, e agora vamos fazer um pós-implementação, né? Bom, eu acho que não vou cair no molhado aqui. Essa primeira fase está sendo muito difícil, né? Principalmente na questão de entrega de reportes, das demonstrações financeiras e de CADOCs, enfim, é um trabalho que está sendo bem dificultoso para todos, principalmente aqui no âmbito da BBC. A gente tem tido inúmeras reuniões, discutindo e pedindo alterações, e, enfim. E agora, com esse processo tendendo a se acomodar, né, é o momento de a gente começar a discutir para frente, né, questões que, a meu ver, são mais importantes do que apenas um atendimento regulatório. São questões relativas a estratégias, né? Questões relativas à discussão do arcabouço regulatório, se ele está bem calibrado, onde pode melhorar, onde eh, pode ser alterado, enfim. Então é um momento que agora, a partir de agora, eu acho que é oportuno que a gente trabalhe nessa discussão com os associados, com os parceiros aqui da Associação de Classe. Nesse sentido, eu convidei aqui a Marina, sócia da Oliver Wyman, conhecida de longa data aqui da BBC. Agradeço a sua presença, Marina. E o Carlos André, que é diretor técnico da BBC, né, das comissões de assuntos contábeis e fiscais, né, e ao mesmo tempo CFO do Banco BMG. Então, são duas pessoas qualificadas, né, para estar discutindo com a gente esse cenário que está começando a se desenvolver agora, né, de pós-implementação, para a gente ver as dificuldades em termos para frente, estratégicos, modelagens, enfim. São vários assuntos aqui que vão estar sendo abordados aqui na discussão desse Talks, tá? Então, agradecendo mais uma vez a disposição deles estar conversando com a gente, eu passo a palavra para eles, pelo menos para a primeira palavra inicial aí, para começarmos a BBC Talks. Ótimo. Marina, Ah, Marina, como mulher, tem a prioridade. obrigada. Bom, Everton, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de participar aqui com vocês. Espero poder contribuir aqui. Acho que, como você mencionou aqui no começo, né? Acho que até o 31 de dezembro estava todo mundo correndo ali contra o relógio para garantir que ia conseguir entregar, né? Acho que a gente viu um foco muito grande em tentar estar em compliance com todas as regras que o Banco Central ali pediu na resolução, e a gente viu um foco muito grande ali em olhar para sistemas, em olhar ali para os controles, para o compliance, os modelos que precisavam ser construídos, e realmente para a maior parte das instituições não se teve tempo de pensar nas consequências daquilo tudo ali para o negócio e para a estratégia da instituição financeira. Se a gente for pensar, deveria ter sido ao contrário, né? A gente deveria ter primeiro começado com o que vai acontecer com o meu negócio, como é que eu faço a estratégia para isso, como que eu penso nos meus modelos, quais são as adaptações de sistemas e garantindo que eu esteja em compliance. Mas realmente, às vezes, não dá para se ter o ideal. E aí agora a gente está vendo o foco nesses dois pontos primordiais aqui, que é como é que o negócio se adapta e qual que é a minha estratégia para isso, né? Eu vou passar aqui para o Carlos, mas a gente vai falando um pouco mais aí na próxima hora. Olá, boa tarde a todos. A Marina, é um prazer reencontrá-la. Eu e a Marina já trabalhamos juntos em outra Verdade. casa, né? Estamos nos reencontrando aqui. Everton e toda a equipe da BBC, agradeço também o convite de poder estar falando com vocês. Eu estava fazendo umas contas aqui, eu fiquei preocupado, né? Porque eu participei da implantação da Resolução 2682, lá em 99, né? Então, eu diria que é a segunda vez que eu estou fazendo uma implementação desse tipo, né? Isso quer dizer que o tempo passa. Acho que a Marina colocou muito bem, né? Acho que o ano de 24 e mesmo o ano de 23, né? Foi um ano aqui bem desafiador para todos nós de fazer todas essas construções, todas as implementações necessárias. Quando a gente fala, né, dos associados da BBC, grande parte dos nossos sistemas
são sistemas terceiros, ou seja, são empresas que a gente contrata, né? Não é um sistema próprio, desenvolvido internamente nas instituições. Então, tinha um desafio adicional, né? Que essas empresas de tecnologia entendessem toda a demanda da nova resolução, pudessem fazer esse alinhamento, né? Então, acho que esses últimos 2 anos aí foram bem desafiadores para todos aqui, né? E no início desse ano, então, começamos a rodar aqui as nossas perdas esperadas, já no conceito da 4966, o alinhamento com o IFRS, né? Sem falar de toda a classificação dos ativos e toda a mudança que a 4966 trouxe para a gente. E a Marina acho que falou um outro ponto muito importante, né? O objetivo, né, da 4966, como é o objetivo das normas internacionais, é aproximar as informações contábeis da gestão do negócio, né? Então, a forma com que está registrado no balanço reflete adequadamente da mesma forma que a gente faz a gestão do negócio, né? E óbvio que tem uma diferença, né? A gente conviveu aqui, né? Desde 99 até hoje, né? A gente conviveu mais de 26 anos com a 2082. Então, é tudo muito novo, a gente tem muitos desafios aqui pela frente, mas com certeza para um modelo que é muito mais alinhado à estratégia, ao negócio, né? E que eu acho que traz aqui muitos ganhos para todas as instituições financeiras do país. Everton, passa a bola para você. Na realidade, assim, a gente tá saindo de uma zona de conforto, que era 2682, né? Que funcionou muito bem desde 1999, né? E estamos entrando num mundo diferente, né? Então, isso dá dor, né? Isso dá uma dor e que todos vão ter que conviver e é um processo. Antes de passar para a segunda pergunta, então, nessa linha, tá? Aqui as comissões de assuntos contábeis e fiscais e de riscos, a gente está com uma meta de fazer um mapeamento disso daí com os associados durante o ano de 2025, tá? Então, nós vamos estar intensificando essas discussões nesses fóruns, né, para levantar esse mapeamento de dificuldades, desafios. Ainda tem o lado fiscal, né? Aqui hoje a gente não vai tratar de lado fiscal, que também é um aspecto importante e nessa implementação. A segunda, o ponto aqui, pessoal, eu vou ler aqui sob a ótica do balanço patrimonial, né? Quais estratégias vêm sendo adotadas nas esteiras de crédito para viabilizar a concessão de empréstimos neste novo contexto contábil? Quem começa? Começar aqui. Bom, eu posso começar aqui, mas Carlos, fica à vontade para me complementar. Acho que a gente falou um pouco, né, dessa mudança, né, que estamos tendo que pensar nesse impacto de negócio, porque veio com muitos desafios, né? Como a gente está falando, é um mundo diferente, a gente saiu do conforto, e como é que isso impacta no balanço ali, né? Acho que, primeiro, a gente perdeu muito da previsibilidade que a gente aprendeu a ter com a 2682, né? Acho que, de um jeito ou de outro, a gente já sabia lidar ali com as rolagens e sabia ter alguma previsibilidade de como que eu espero que a minha provisão vai... No começo do mês eu já tenho uma boa visão do que vai acontecer no fim do mês, e era relativamente fácil eu conseguir projetar isso em algum horizonte. A 4966, em especial o início da 4966, né, até as instituições de fato aprenderem a lidar com esse novo arcabouço, com muitos modelos, muitos parâmetros, correlação entre esses parâmetros, acho que leva algum tempo para entender a dinâmica que se dá nesses novos modelos. Então, um Excel simples não consegue mais fazer essa simulação, né? Eu preciso ter um arcabouço um pouco mais complexo para eu ter essa previsibilidade, e ainda assim vai depender do cenário macroeconômico que vai acontecer. Então, de fato, tem mais incerteza aqui nessa nova resolução, e incerteza a gente tem que aprender a lidar com ela também, né? Então, acho que esse é um dos grandes desafios aqui para lidar com isso. Como é que eu consigo ter, mesmo com esse aumento da volatilidade, alguma direção e algum grau de segurança de quais são os números que eu espero ali? Acho que um outro ponto que também pune muito a questão do balanço é que tem algumas regras específicas da 4966
que ela pune mesmo, né? Acho que é uma que foi amplamente debatida aqui na indústria é a própria Tegel, a taxa que a gente vai descontar ali o LGD. Isso é algo que pune porque a gente está falando de taxas de juros muito altas aqui no Brasil, e quando eu estou pegando toda a minha recuperação e usando essa taxa para trazer a valor presente, muito do que é recuperado ali depois de um ano, a depender do produto até menos, quase que vira pó no resultado da instituição ali, pensando nos parâmetros de risco para eu pensar na minha provisão. Então, tem algumas consequências ali um pouco indesejadas dessa norma, né? Que também a gente vai precisar aprender a conviver um pouco com isso e como é que eu continuo estimulando a cobrança daquilo que eu não vou conseguir ver o resultado ali em termos de provisão para aquele crédito, mas que é importante eu recuperar. Tem toda a mudança ali na minha dinâmica de cobrança, né? Que eu vou ter que tentar recuperar mais cedo, porque vale muito mais, mas também tem um quê de entender ali o que é específico contábil e que eu não posso esquecer da estratégia como um todo, de que eu ainda tenho que recuperar muito daquele crédito, mesmo ele não estando contando ali diretamente no meu parâmetro. Acho que esses são tem toda a parte do stop accrual aqui também, né, que muda, o mudar de 60 para 90, a gente sabe que teve um impacto enorme nos sistemas, foi um grande drama se adaptar a esse stop accrual, mas agora também tem que me adaptar com uma nova forma. A receita está sendo impactada com esse stop accrual de uma forma que as instituições também não estavam necessariamente prevendo o impacto que seria como foi, né? E também, de novo, estão tendo que começar a entender essa nova dinâmica também do lado da receita e não só ali no mundo da provisão. Então, a gente está vendo vários desafios ali surgindo e as instituições tendo que se adaptar a isso. Carlos, É, pode me complementar, por favor. Mariana, Marina, desculpa. Antes de passar para o Carlos, essa questão de trazer a valor presente, né, é um tema para que merece a gente estar discutindo aí eventuais pleitos, oportunidades de aprimoramento. Eu acho que é um assunto que a gente pode estar trabalhando agora que a implementação está se acomodando, principalmente na questão de processo. E Não sei se vocês concordam, tá? concordo. E assim, eu acho que teve toda uma discussão lá no ano passado, conceitual, né? Parece ser muito punitivo, e teve essa discussão não só da Tegel, mas de outros pontos específicos da norma, que no ano passado foi uma discussão muito conceitual. Então, às vezes, faltava até argumentos melhores da indústria de por que talvez seja de fato punitivo demais. E agora, quando a gente começa a ver os impactos no negócio, no dia a dia, a gente consegue ter um pouco mais de argumento aqui para explicar o que parece que está punindo demais e ter essa conversa mais bem estruturada, né? Acho que aqui a gente agora sai do campo das ideias e passa, de fato, a tratar com o que está acontecendo hoje, que está todo mundo vivendo no dia a dia. Então, fica muito mais palpável aqui a discussão. Acho que a Marina colocou super bem, até complementar fica difícil, mas acho que tem, volto a insistir num ponto aqui, a Marina também colocou lá, né? Essa proximidade do negócio. Então agora, né, o reflexo em nosso balanço patrimonial está muito alinhado com o apetite de risco da instituição, para que nível de crédito, para qual cliente, para qual nível de risco, né? Então, quando a gente toma uma decisão de concessão de crédito, a gente olha lá N layers de clientes e fala, olha, até essa perspectiva de perda, eu tenho apetite para ir. Acima disso, eu não quero ir. Isso aqui é um cliente muito arriscado. Isso está super em linha com o que é agora a PDD contábil, né? Então, essas coisas agora começam a andar muito certas. Talvez, se a gente olhasse o modelo anterior, da 2002, ele tinha lá toda essa previsibilidade, ele ia crescendo pouquinho a pouquinho, mas ele, de certa forma, tinha uma simetria com o negócio. Às vezes, se o negócio tomasse uma decisão um pouquinho mais arriscada, pela escadinha da PDD, você ia descobrir muito lá na frente. Agora, essas duas coisas estão andando muito juntas, né? Acho que tem um Sim. desafio de mudar a mente, porque realmente é um modelo muito diferente. Acho que eu destaco muito aqui o trabalho em conjunto. Então, as áreas de risco, as áreas de crédito, as áreas de finanças
muito integradas, não aqui não tem uma análise de variação da PDD onde essas áreas não têm que estar juntas analisando para poder ter o entendimento. E acho que destaco também bastante isso. Acho que como qualquer implementação nova, né, vai ter um período, eu vou falar de aprofundar, a gente vai aprofundar o dia a dia vendo isso e acho que abrir discussões com o regulador. E aí, para isso, acho que eu destaco bastante aqui o papel da BBC, né? Mesmo nesse processo da implementação, a BBC teve um papel fundamental para todas as nossas associadas, né? Trouxe discussões extremamente pertinentes, conquistou algumas alterações, ajustes, adequações da norma. Alguns itens a gente sabe que a gente ainda, eu diria, não conseguimos, mas a gente ainda continua essas discussões, como o Everton colocou, e vamos ter que continuar mais tempo ainda, né? Mas já, assim, acho que toda essa evolução que a gente viu foi super positiva para o mercado. E eu acho que o regulador, o Banco Central, também está super aberto a escutar isso, a entender como a nova política, a nova norma, né, consegue regular corretamente. O objetivo não é restringir crédito ou crescer muito, é realmente ter uma norma aqui que traga a maior realidade de negócio possível para dentro da estrutura, né, e impactando os balanços patrimoniais, tá? Acho que a gente tem um desafio grande aqui, mas eu acho que aproximou muito da visão de negócio. Isso traz um protagonismo também para a área de finanças em todas as nossas instituições, né? Agora, né, seja a área de negócio que está lá na ponta comercial, seja o crédito, seja o risco, a integração vai ser muito importante e traz esse protagonismo de todos trabalhando juntos. E acho que isso só tem a ganhar aqui para o resultado de todas as instituições, né? E a gente aqui no mundo de finanças, né, cada vez mais conhecendo mais do nosso negócio, né, e estando mais próximo aqui da linha de frente, acho que esse aqui também é um ganho extremamente importante. Carlos, até você tocou num ponto super relevante mesmo, essa relação das áreas, né? Eu acho que aqui, acho que naquele ponto que a gente estava falando da 2682, que todo mundo já dominava tão bem, conhecia tão bem, que as áreas ali na ponta, elas não necessariamente precisavam recorrer à área de risco para entender o número da provisão, elas já dominavam aquilo muito bem. Então, a gente vê, de fato, uma demanda muito grande surgindo pela área de risco para explicar o número, explicar variações desse número, porque a área de negócio ali, num primeiro momento, a gente vê que algumas delas ficam até um pouco perdidas para entender assim, como é que eu precifico a minha operação agora, né? Porque apesar da perda lá na frente, ela vai ser a mesma, o fato de eu estar mudando a forma de eu provisionar, eu não estou mudando a perda, pode mudar para eu estar mudando as minhas estratégias de cobrança, mas deixando isso a parte um pouco, em teoria eu deveria ter a mesma perda, mas a minha precificação ela vai ter que ser diferente agora, porque essa antecipação da provisão ela custa dinheiro, né? Ela custa caro. E para eu entender como é que eu vou ter que precificar a minha operação nesse novo mundo, eu preciso entender muito bem esse novo mundo. E eu preciso da ajuda ali da área de risco para, de fato, pensar o que que eu quero passar para o preço, porque tem uma questão de competitividade aqui. Eu não posso passar mais para o preço do que né, a indústria em geral está passando, mas eu também não posso originar uma operação que não paga o custo de provisão dela. Então, existe ali uma ciência em que risco, negócios e, claro, finanças sempre ali, né, fazendo um encaixe aqui, vão ter que ter isso muito bem azeitado, né? Tem que ter um modelo muito claro de precificação e saber quando é que eu tenho que usar esse número de provisão aqui, porque ele está custando mais dinheiro mesmo, né? Então, acho que aqui essa ligação entre essas áreas e elas conseguirem falar a mesma língua, né? Então, esse aculturamento que vai precisar, que já está existindo, a gente já está aqui há 5 meses, né? Acho que já teve muito sofrimento nesses primeiros 5 meses para tentar falar a mesma língua, mas isso vai ser, assim, fundamental daqui para frente, né? Acho que senão não vai sair negócio aqui, né? Né? E acho que alinhando ao apetite de risco de cada instituição também, né? Porque às vezes pode ser, olha, nesse preço eu não vou, eu posso atuar, mas eu vou atuar para esse grau de risco, para esse tipo de cliente, nessa região, com esse tipo de garantia, né? Então, acho que. E aí,
negócio, produtos, todo mundo tem que realmente estar muito junto para poder tomar as decisões certas, né? Ok. Estão chegando perguntas, pessoal. Por favor, coloque no chat, tá? Depois eu vou passando para os palestrantes aqui. Vou passar para um outro ponto aqui, é a questão de quais soluções foram desenvolvidas para enfrentar os demais desafios impostos pelas novas exigências regulatórias, tá? Lembrando que aqui a gente está vivendo uma série de mudanças regulatórias, tem a questão do risco operacional que também que tá entrou aqui no começo do ano, ainda que de forma, o impacto de forma faseada, né? E tá entrando o novo FRTB também, né, principalmente para os bancos S3, S4. Então, é todo um contexto de desafios regulatórios, né, que pode ter impacto não só na alocação de capital, na área de sistemas é chover no molhado também, né? Então, eu queria ouvir vocês a respeito. Bom, a gente está falando que está parecendo quase que a tempestade perfeita mesmo, né? Que eu acho que Não, né? assim, a gente tem esse aumento, esse número grande de mudanças regulatórias que precisam acontecer, que são importantíssimas, que, como você falou ali no início, né, para nos aproximar ali das melhores práticas internacionais, então elas realmente precisam acontecer. Estão acontecendo várias ao mesmo tempo, o que torna mais desafiador para a gente está vivendo um ambiente macro muito volátil, não que o Brasil em algum momento não seja volátil, mas a gente está de fato passando por um período com incerteza aqui macroeconômica também. A gente vê a inadimplência aumentando ali no meio, né? Que a inadimplência ela mistura já está toda essa questão da nova resolução, e aí a inadimplência aumentando, você fica que é por causa da resolução, o que são os dias de atraso que estão aumentando mesmo. Então, assim, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo mesmo, né? E aí eu acho que reforça alguns pontos que a gente já colocou aqui, né? De toda essa parte de fato, as áreas estarem muito bem alinhadas, trabalharem em conjunto, porque a ação de uma área afeta da outra imediatamente. Então, qualquer mudança ali, eventualmente, que a área de risco toma na decisão de algum conceito da 4966 vai afetar o negócio. Então, é bom que o negócio saiba disso antes e consiga se preparar para aquilo, né? E o próprio finanças precisa para entender o número que vai vir e também explicar aquele número, né, para todos. Acho que, então, essa união entre as áreas, mas é garantir que os processos estão muito bem desenhados aqui, e esses controles estão sendo colocados nos lugares corretos aqui também, para não impedir que o negócio consiga continuar crescendo aqui, né? Acho que a gente também tem que tomar cuidado aqui para não proteger demais também e parar a máquina aqui, né? Acho que esse é a dificuldade aqui de encontrar o equilíbrio ótimo. Acho que quando fala aqui de todas as ferramentas, a gente não teve um sistema do banco que não foi afetado, não teve que se envolver dentro do projeto da 4966, né? Seja ele compartilhando uma informação, seja ele recebendo alguma informação de perda esperada que depois ele vai poder tratar. Acho que um outro destaque bastante é o mundo de dados, né? Então, cada vez mais, né, não existe modelo sem uma base de dados, né? Então, os dados devidamente estruturados de todas as operações nas organizações, né? É a essência para que a gente possa evoluir, para desenvolver os modelos, para poder ter essa medição da perda esperada o mais correta possível, né? Volto a insistir nas instituições aqui, né? A média geral que é associada da BBC, muitos desses sistemas são sistemas terceiros, então a proximidade com esses fornecedores de tecnologia para que eles também sempre estejam atualizados de tudo que está acontecendo, de todo o impacto, é muito importante, né? E eu acho que o juntar tudo isso, né? Então eu envolvi todos os sistemas, todos eles foram impactados, eu coletei tudo isso, eu tenho organização de todos esses dados, eu vou rodar todos os modelos e vou chegar na minha perda esperada, né? E hoje, pelo próprio modelo, né? Antes eu falava assim, exemplo, uma operação para de gerar um accrual, né?
era dias de atraso, o próprio sistema origem conseguia controlar isso sozinho. Agora não, tem que rodar todo esse modelo de perda esperada, rodar um motor lá para descobrir se aquele ativo é um ativo problemático, se aquele ativo é um ativo que vai estar em estágio 3 e retroalimentar esses nossos sistemas origem, para que ele saiba, opa, agora eu paro de fazer o accrual nessa operação. Então, o mundo ficou muito mais complexo, né? E a estrutura de tecnologia e todas as ferramentas têm que estar extremamente unificadas aqui, alinhadas. E eu acho que todas as instituições tiveram um desafio bem grande nesses primeiros meses, principalmente por causa disso, né? Ter esse alinhamento de informações, rever esse fluxo, quanto esse fluxo estava ali efetivo, essas idas e vindas, né, entre diferentes plataformas, como isso aqui fica mais fluido. Eu acho que tem sido o desafio aqui de todas as organizações aqui nesses primeiros meses da implementação. E, Carlos, sabe um ponto que você tocou? É que uma vez que a gente estava falando, né? Chegou lá no ano passado, modelo, deixa eu fazer todos os modelos, garantir que vai estar tudo pronto no dia 31 de dezembro. E aí começamos a usar os modelos, percebemos todas essas dificuldades que surgem desde todas as adaptações, e o que a gente tem visto é que deixa eu voltar para os meus modelos, deixa eu voltar a pensar nas decisões que foram tomadas lá em 2023, 2024, com muito foco naquele compliance, mas que agora estão se mostrando complexas demais, ou estão se mostrando simples demais, né? Então, assim, a gente está tendo que quase que rever várias decisões que foram tomadas no ano passado, incluindo a questão dos processos, de como que isso implementa, de qual que é a circularidade que existe ali para eu chegar no meu número final, porque a gente percebe que tinham coisas ali que pareciam fazer sentido no ano passado, mas que quando foi rodar não está indo bem. Então, a gente vê as instituições repensando desde os conceitos que foram definidos lá de cura, de mudança de estágio, que você vê, ixi, parece que eu pesei muito na mão aqui e está gerando uma volatilidade louca, vou ter que rever meu conceito, vou ter que reimplementar tudo aqui. E esse ponto que você também mencionou do processo, como é que vai ser essa marcação do parâmetro, o cálculo da perda esperada, para eu chegar lá no final e garantir que eu consigo fazer isso em tempo hábil aqui, né? A gente sabe que várias instituições estão tendo dificuldade aqui para cumprir todos os prazos, porque são muitas mudanças e algumas delas a gente não conseguiu antecipar. E existe uma diferença muito grande que algumas instituições elas já tinham o mundo IFRS 9, né? E aí essa mudança para 4966 não foi tão não que não esteja sendo difícil para essas também, mas assim, no mínimo, muitos desses conceitos, muitos desses processos já tinham sido discutidos e testados em algum grau por essas instituições. E tem outras instituições que não, que elas realmente saíram do mundo das letrinhas da 2682 e vieram para 4966 aqui de um dia para o outro, né? Então, é um choque grande aqui. É, lembrando que, apesar de todos os conceitos que estão implícitos na norma internacional, né, do FRS 9, a 4966/352 tem alterações, né, e tem especificações para o nosso contexto local, né, o que traz uma dificuldade da implementação. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando aqui esse bloco aqui, a respeito de treinamento, capacitação. Como é que vocês veem a necessidade de treinamentos adicionais a partir do que vocês estão vivenciando, a Marina como consultora, o Carlos André dentro de casa, não só para os colaboradores das instituições, mas também aos prestadores de serviço, que isso é importante, né? Principalmente no nosso mundo, né, de a BBC, onde a maior parte é S4, né? É, e usam esses prestadores de serviços e têm essa dificuldade de estar conversando. No ano passado, a gente fez esse mapeamento com os fornecedores, fizemos não sei se chegou a ser um treinamento, mas foi um processo que tinha um guia, umas perguntas, checklist, que a gente tentou ajudar o sistema nessa implementação. Como é que vocês veem o estágio atual
e desafios que seriam necessários, né, para superar, até para ajudar a gente a promover treinamentos, workshops, assim como associação de classe. Acho que treinamento é fundamental. Acho que aqui existem tanto os treinamentos, como você está falando, mais geral, que podemos todos fazer aqui em conjunto, mas acho que cada instituição também tem que pensar no seu treinamento específico ali, qual que é a nova linguagem que vai ser falada, né? Acho que a 2082 ela já estava aqui há tanto tempo que a gente esquece que ela é uma linguagem específica e que todo mundo aprendeu e que todo mundo falava de forma natural. Ela morreu agora. Então, a gente precisa todo mundo aprender essa nova linguagem. E todos do banco, né? Todos que estão ali envolvidos de alguma forma precisam entender esses novos conceitos, essa nova forma de provisionar. E tem coisas que são comuns, que a gente pode, de fato, como você estava mencionando, Everton, centralizar isso e fazer treinamentos coletivos aqui, mas as instituições elas ainda devem, sim, desenvolver treinamentos específicos para os seus colaboradores ali, para quem está envolvido, para essas diferentes áreas envolvidas, em como que funciona, como é que é a estratégia daquela instituição perante essa nova resolução e como que é essa nova linguagem, né? Então, acho que várias já estão fazendo isso, já existiu um aculturamento que em várias começou no ano passado, esse ano estão precisando reforçar alguns pontos, mas acho que vai ser contínuo aí, que eu tenho certeza que daqui a 2, 3 anos a gente vai estar falando sobre tudo isso aqui como, de forma muito mais natural, né? Da mesma forma que a 2682 entrou, a 4966 também vai ficar natural em muito pouco tempo, assim. Mas precisa nesse início, um esforço adicional, sim. Eu vou pegar a segunda parte aqui, que a Marina endereçou super bem toda essa parte aqui do treinamento e desenvolvimento, né? Mas essa segunda parte que envolve as empresas de tecnologia, né? Então, os sistemas que fornecem para as nossas organizações, né? Eu acho. Marina, você está me ouvindo? Eu acho que o problema foi com o Ca- Carlos. Não sei se a Carlos gente espera um André, né? minutinho, ele deve É. retomar. Então, eu recebi aqui um comentário a respeito de treinamentos, do Bruno, dizendo que os treinamentos que estamos vendo no mercado são superficiais, ou são muito superficiais ou são muito técnicos, né? Sem muito detalhe na prática, do que está ocorrendo na implementação da 4966, né? Esse comentário faz sentido, né? Porque e até vai em consonância com o que você comentou, né? Porque é um aprendizado, né, que a gente está vivendo, né? Então, tem muita coisa teórica, agora a gente está num processo de implementação e vão surgindo os pontos, as dúvidas, né? É pertinente esse comentário, mas ele faz sentido, né? Faz sentido. E eu acho que é um ponto interessante, né? Acho que aqui muitas das discussões e muitos desses treinamentos, eles não são concorrenciais. Então, de fato, faz sentido ter essa troca na indústria de entender um pouco quais são as dores, entender o que são dores comuns, entender um pouco, até para a própria instituição entender assim, não, isso aqui é uma mudança de regra mesmo, eu tenho que me adaptar, vai ser sofrido, mas eu preciso me adaptar. Ou não, isso aqui parece que eu estou aplicando de uma forma que está punitivo demais, então deixa eu tentar, de alguma forma, me ajustar. Então, acho que essas trocas em conjunto da indústria para esses temas específicos, regulatórios, são sempre muito ricos. Essa questão de, às vezes, ser técnico demais ou muito, ou eventualmente pouco técnico, mais conceitual, aqui tudo depende de qual área está tendo aquele treinamento, né? Acho que é difícil também a gente pensar em um único treinamento que vai ser bom para todas as áreas das instituições financeiras. Então, as áreas que estão mais envolvidas com modelos, com conceitos, elas realmente precisam ser treinadas num nível técnico assim
bem profundo. Agora, outras áreas, por exemplo, a área de cobrança. A área de cobrança, ela não precisa ter o detalhe do detalhe de algum tipo de modelagem que está sendo feito. Ela precisa entender quando que tem níveis de punição aqui da norma. Ó, passou 30 dias, fica muito pior. Então, assim, a área de cobrança, ela precisa entender a lógica da norma e o impacto daquela norma para o business dela. Negócio é a mesma coisa, precisa entender um pouco, tá bom, como é que eu tenho que precificar agora de forma diferente e por quê? Então, assim, eu não acho que a gente vai conseguir ter um treinamento perfeito para todas as áreas das instituições financeiras. Algumas dessas áreas a gente consegue fazer no âmbito, por exemplo, da BBC aqui, não é competitivo e, inclusive, fica muito mais rico que várias instituições façam juntas. Outras, por exemplo, que eu estava mencionando da precificação, isso é muito estratégico. Então, a instituição ela tem que pensar no dela e decidir ali como é que ela quer atuar ali, né? Então, é muito específica e tem que ser feito dentro de casa, em geral aqui, né? Então, eu acho que a principal mensagem é assim, não vai ter um treinamento perfeito, são diferentes treinamentos para diferentes propósitos aqui. E, Marina, acho que o ponto que você colocou é isso, né? Cada área tem o seu papel de atuação. Então, ele vai entrar em algum momento, ele precisa se aprofundar um pouco mais naquele pedaço que ele impacta, né? Acho que você pegou bem isso aí. Acho que ele está corretíssimo, está corretíssimo. Carlos, você estava falando dos sistemas, e aí caiu, aí se você E aí, Caio? É, Eu vou voltar um pouquinho aqui, que no final é essa dificuldade mesmo. A gente vai evoluindo agora a gente tem que aproveitar toda essa relação que a gente tem aqui como associado à BBC para discutir esses assuntos nas nossas comissões contábeis, tudo, e endereçar pedidos e soluções para os nossos fornecedores juntos. Porque se cada um pedir de um jeito, daqui a pouco a gente vai ter um outro problema, que é diversos sistemas com a regrinha muito específica daquela organização, porque tinha alguma coisa muito particular lá. Então, acho que a gente tem um momento aqui de continuar aquilo que a gente fez no ano de implementação. Trabalharmos juntos, compartilharmos as dores, os desafios, para que a gente possa dar esses passos juntos aqui. Porque a chance de que possa ser implementado soluções diferentes para instituições diferentes é grande, né? Porque agora o mundo está acontecendo, né? E a gente compartilhar isso, e acho que a Marina trouxe um ponto muito importante aqui, com as devidas restrições de decisões estratégicas de negócio, mas a dor ali do dia a dia, acho que essa a gente consegue compartilhar bastante e conseguir endereçar bastante. E aí a BBC tem um papel fundamental nisso, de ser aqui o ambiente isento, onde a gente pode discutir e levar os assuntos, da mesma forma também para o regulador, né? A gente poder endereçar isso. ótimo. Então, vou trazer uma pergunta aqui, que a gente tinha previsto, né? Olhando para os próximos 12 meses, quais são os principais pontos de fricção previstos na continuidade da implementação e como as instituições financeiras estão se preparando para esse cenário? Se vocês teriam recomendações. Eu vou já emendar uma pergunta aqui. eh, Como vocês encaram, enxergam oportunidades para a BBC, tá? Trabalhar de forma construtiva, né? Para aperfeiçoar esse modelo, esse arcabouço, né? É, se vocês visualizam, logicamente, né? Eu acho que tem espaços, né? Para a gente estar discutindo calibragem, por exemplo, as carteiras C1, C6, eu acho que a partir do momento, C5, né? Desculpa, a partir do momento que os números começarem a aparecer e a gente vai poder fazer uma análise quantitativa, né? Dos resultados frente aos números que estão previstos no anexo 2 lá da 352, né? Perfeito. Acho que assim, o Banco Central tentou, né, e muito de forma correta trazer o Brasil para as melhores práticas internacionais e trazer uma norma muito próxima da IFRS 9, com a gente sabe que é ajustes, e acho que a gente já mencionou aqui o caso da Tegel. A Tegel é algo que está lá na IFRS 9. E aí, aqui o problema é que o Brasil, o nível de taxa de juros aqui é muito diferente, como a gente mencionou, né? Então, assim, o impacto disso
não dava para saber antes da norma entrar em vigor. A gente vai ver o impacto disso agora, a gente já está sentindo. Então, acho que é uma conversa que já aconteceu com o regulador, mas que vale continuar monitorando para a gente mapear o que está acontecendo por causa dessa regra. Acho que tem alguns produtos específicos que também, eventualmente, estão sofrendo mais com essa regra por algumas especificidades da norma brasileira, né? A questão de a gente não modelar o EAD, colocar o saldo contábil. A gente sabe que alguns produtos eles são muito punidos por causa disso. Antes, de novo, a gente, em teoria, imaginava por que isso ia ser um grande problema. Agora a gente já está vendo na prática, né? Acho que até olhando para o novo produto do consignado privado, como é que eu vou conseguir colocar ali os benefícios desse produto quando eu estou pensando nos meus parâmetros? Então, a questão da classificação de C1 a C5, de novo, foi feita a partir de muitas estimativas, muitos estudos do Banco Central, mas com base no mundo 2682. Então, de novo, a gente tem que refazer alguns estudos, reabrir algumas discussões que agora, 5 meses depois da norma em vigor, a gente vai ter mais concretude das consequências de cada um dos pontos ali da norma, tanto aquelas que, dadas as diferenças de Brasil para o mundo europeu, afetam, e também aquelas em que o Banco Central colocou pontos específicos para o Brasil, né, que acabam, em algumas delas, sendo punitiva para as instituições financeiras. A gente consegue agora estimar o tamanho, o custo disso, né, o quanto que a gente está pagando por esse, muitas vezes, conservadorismo a mais. Em alguns casos, não. Em alguns casos, o Banco Central colocou alguns ajustes que fazia todo sentido aqui para o Brasil, né? E a gente tem que vai manter, né? Mas o diálogo aqui eu acho que tem que continuar assim, porque hoje a gente já tem muito mais informação do que a gente tinha no final do ano passado. E é difícil mesmo fazer essas estimativas de formas agrupadas, né, em pequenos grupos, né, não tendo a granularidade que seria necessária, né? Faz sentido, faz sentido. Everton, olhando esse desafio futuro aqui, eu acho que com certeza agora a gente vai ter muito mais dados para alguns pleitos que tínhamos feito no passado. A gente ter mais embasamento para voltar essa discussão com o regulador, né? Ou seja, ali naquele momento ele deu uma resposta negativa, mas acho que agora a gente consegue juntar muito mais informações e impactos, e acho que a gente consegue demonstrar que sim, o tema pode ser revisto. O próprio agrupamento, a gente juntou algumas operações no C1 a C5 lá, que algumas têm características muito diferentes das outras. Mereceria ter alguns agrupamentos diferentes. Mas acho que nada como agora tendo esse histórico do realizado tudo, para a gente ter mais informação e voltar. Então, discussões que a gente já tivemos, né? E que agora, que acho que com a informação real, a gente consegue ter mais profundidade para poder que o regulador entenda que possa ter, sim, uma oportunidade de melhoria, né? Acho que um outro ponto é natural, rodado alguns meses, os ajustes de modelo, né? Então, o modelo ele precisa ir sendo recalibrado com o tempo, né? E principalmente nesse momento inicial, né? Então, acho que a gente sabe, muitas instituições já estão aproveitando esse fechamento do primeiro semestre para fazer uma revisão nos seus modelos, capturarem alguns eventos que estão acontecendo mais recentes, que não estavam no histórico quando fizeram, ou que quando olharam o histórico, olharam para aquela variável com alguma característica muito forte para afetar o modelo, e agora, olhando a realidade, opa, essa variável talvez não seja tão relevante e talvez alguma outra deva entrar e ajustar o modelo. Acho que esse é o desafio, né? Principalmente as equipes de modelagem, as equipes de risco e crédito, né? E eu acho que é muito importante, essa evolução precisa acontecer. De novo, é a proximidade com o negócio, estar lá próximo e sentindo aonde está dando os impactos para ir podendo ajustar, né? Eu Acho que acho um que ponto esses que são você... os principais. Desculpa. Não, eu Vai, acho que um Marina. ponto que você mencionou é que as instituições também começaram a ver muito mais valor em tratar melhor os dados e agora armazenar os dados de uma forma que eles virem informação, né? Então, acho que nesse ponto que você estava falando
do C1 a C5, se eu devo subsegmentar, acho que as instituições elas estão mudando o nível da qualidade dos dados por causa dessa norma, né? Então é mais um super assim excelente da que a norma traz para a gente. De fato, as instituições elas precisam ter uma qualidade de dados muito superior do que tinham, um armazenamento dessa informação muito mais cuidadosa do que tinham e que nos geram a informação, né? E essa informação agora em qualquer discussão, ela vem com dados muito mais confiáveis de algo que já está acontecendo, não são premissas, né? Então, acho que fica uma conversa muito melhor de se ter com o regulador e mesmo para garantir que as hipóteses são verdades, né? Se a gente está dizendo que está punitivo, a gente tem que mostrar agora com dados quão punitivo é isso, né? Isso. E acho que as próprias, né, a modelagem, o objetivo dela também é capturar características diferentes. Aquele produto com uma garantia diferente, com um seguro, com alguma característica diferente, muda muito a perda esperada dele? Bom, então eu preciso, na minha modelagem, capturar isso. Ó, quando esse produto tiver essa característica diferente, ele vai poder remeter a ter uma perda esperada diferente, né? Então, esse aprimoramento de qualidade mesmo e estudando cada transação, cada operação, ele é extremamente importante. E aí, novamente, né, esse trabalho em conjunto, as equipes finanças, produtos, negócio, crédito, risco, é super importante esse trabalho em conjunto de todos. Legal. Em cima dessa última frase tua, eu vou puxar já duas perguntas aqui ao mesmo tempo, né? É, qual que é o impacto, né, da ausência, né, de uma integração adequada entre as áreas de risco, contabilidade e crédito, na aplicação desses modelos e reflexo na avaliação da inadimplência, tá? Aí tem uma outra aqui, mais ou menos parecida, estou tentando, por causa do tempo, conciliar. Também. O que afetou mais os balanços patrimoniais na realidade econômica atual, de elevação da inadimplência e de recuperações judiciais? Ou a implementação da PDD da 4966? Ou seja, o que é aumento de provisão? É da norma ou é do cenário de mercado? É. Bem, aqui acho que, né, pergunta complexa aqui, mas acho que a integração ela é extremamente importante. Se não tiver integração de todas essas áreas em conjunto, não vamos conseguir capturar se tem uma melhoria, uma evolução para poder fazer no modelo, capturar corretamente a perda daquele produto. E às vezes você vai descobrir isso daqui a alguns anos, quando você vê a perda efetiva lá depois, falar, pô, mas a minha perda efetiva está vindo menor do que eu tinha previsto, ou minha perda efetiva está vindo muito maior do que estava previsto no modelo, né? Então, acho que essa integração ela é super importante, esse debate, o acompanhamento do fechamento aqui, a cada fechamento, identificar as movimentações de estágio, por que está movimentando, quais são os subgrupos, o que está acontecendo com a minha PD, o que está acontecendo com a minha LGD, é extremamente importante e isso é necessário para retroalimentar o modelo. Então, a área de finanças que recebeu lá o número, questionar a área de risco em conversa aqui, né, pode ser uma área de crédito, uma área de modelagem, né, também está sempre questionando, alinhando, para que a gente possa ter essa evolução. Acho que isso é extremamente importante. É muito complexo responder a segunda questão, porque vai depender do cenário de cada organização. Óbvio que a implantação da 4966 trouxe o impacto, né? Um impacto relevante, né? Mas dependendo do segmento, que tipo de negócio você pode estar capturando nesses primeiros 5, 6 meses do ano alguma volatilidade específica que está atingindo um produto ou uma carteira da sua organização. Outras instituições podem não estar passando por esse mesmo fator, tá? Mas eu diria que tem um impacto de tudo junto, tá? Seja inadimplências, recuperações judiciais e a própria implementação do novo modelo, né? Mas aí, de novo, essa análise profunda, né, de cada organização pelo seu tipo de carteira, no seu crédito, é extremamente importante, que aí você vai conseguir segregar isso. Opa, o que aqui é do modelo, o que aqui é um fato que está acontecendo, né? Lembrando que uma das premissas é que nos modelos tem lá os cenários, né, de estresse, que tem que estar no modelo também, né? O objetivo desses cenários de estresse é poder capturar isso e não destoar tanto quando acontecer um cenário desse, né?
É nessa linha, Carlos, a semana passada o Banco Central divulgou a ata do Comitê de Estabilidade Financeira, pontuando, né, que uma elevação que ocorreu nos dados referentes a abril tem um componente dos ativos baixado, né, com prejuízo, né, e por sua vez com impacto na inadimplência. Ele não chegou a mensurar, não chegou a colocar números, mas ele colocou esse aspecto, sim. Né? E que vem numa dinâmica nova, né, Everton? Porque antes a baixa para prejuízo seguia uma regrinha de dias de atraso. Agora, a baixa do prejuízo segue a classificação no estágio 3 e a expectativa de quando você vai recuperar aquilo. E isso pode ser diferente em cada instituição, dependendo do tipo de modelo de negócio, tipo de produto, garantias atreladas àquele produto, né? Então, acho que realmente a gente está num novo cenário, né? E vai levar um tempo aqui para a gente coletar dados realizados desse novo cenário para começar a falar, opa, eu tenho um pouquinho mais de informação para conseguir fazer essas projeções, né? Perfeito. Acho que concordo aqui, Carlos, acho que você cobriu bem, acho que só reforçando aqui, de fato, é muito específico de cada instituição financeira, qual foi o impacto na mudança da norma, depende muito de qual que era o colchão que aquela instituição financeira tinha na 2682 e como que está a distribuição daquela instituição nos diferentes produtos e segmentos. A gente sabe que está tendo um aumento na inadimplência, mas ele não é homogêneo entre produtos e segmentos, né? Então, assim, cada instituição tem que fazer essa análise. E aí o que a gente vê, de novo, reforçando o ponto que o Carlos falou, eu preciso entender meu número. A gente já falou da dificuldade de projetar o número para o mês seguinte. Mas algo que a gente pode começar já fazendo é entender assim, do meu fechamento de M-2 para o meu fechamento de M-1. Eu preciso entender exatamente o que aconteceu entre um número e outro. O que foi porque foi atraso, o que foi mudança de estágio, o que foi mudança de cenário macroeconômico, o que foi cura. Se eu consigo decompor essa mudança de um mês para o outro, e faço isso de forma sistemática, não só para a minha carteira, mas por produto, por segmento, eu vou começando a ter uma estratégia de aonde que eu tenho que atacar. Se eu percebo que é a rolagem de dias de atraso que está grande, ou se eu percebo, não, são meus parâmetros. Então, o problema é a modelagem. Não é nem a nova norma, nem atraso, é a forma como eu fiz os meus modelos. Então, também vai variar muito de instituição para instituição. E cada instituição precisa ter muito domínio de explicar essas variações de um mês para o outro. E isso nenhuma área consegue fazer sozinha. Você precisa, de fato, entender risco, precisa conversar com o negócio, entender se aconteceu alguma coisa diferente ali, se a política mudou, entender com finanças também o que está acontecendo. Então, assim, se essas áreas elas não se integrarem, e de verdade, vai começar a atacar o problema errado, né? E vai continuar no escuro. Então, assim, é fundamental. Acho que já mencionamos aqui a precificação. Você vai precificar seu crédito errado, né? Então, você não vai conseguir depois entender o resultado que vai vir diferente do que você estava esperando, mas porque a precificação foi feita não considerando a nova dinâmica. E, Marina, essa profundidade da análise vai até remeter a sair de um segmento, reduzir a exposição, subir o score para aquele tipo de cliente naquela região, né? Então, ele é extremamente importante aqui e acho que é a nova realidade aqui de cada fechamento aqui, né? Sim. Pessoal, faltam 5 minutos. Não deu para passar todas as perguntas, como eu já esperava. Eu vou pedir para o pessoal da nossa área de comunicação coletar, consolidar essas perguntas e depois a gente encaminha para vocês. E, ao mesmo tempo, vamos levá-las nas respectivas comissões, né, de risco e de contábil aqui da BBC. São perguntas bem interessantes para a gente estar conduzindo aqui as discussões no âmbito da associação. Então, eu agradeço a presença da Marina e do Carlos e passo a palavra para vocês terminarem aqui a BBC Talks. Obrigado, tá?
Bom, também vou agradecer pelo convite, agradecer pela conversa, acho que foi ótimo, passou muito rápido. E também fico à disposição aí para se precisarem de novas sessões, contem aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada pelo convite. A gente tem trabalhado muito nesse tema nos últimos 2, 3 anos aqui no Brasil e nos últimos 10 anos aí, desde de IFRS 9 na Europa, então a gente está vivendo isso já há muito tempo, então o que a gente puder contribuir aqui vai ser um prazer. Marina e Everton, obrigado aqui por compartilhar, né, esse espaço aqui para a gente poder debater. A todos que estavam aqui com a gente, obrigado aqui pela audiência. E acho que, como mensagem final, acho que é extremamente importante estes momentos de discussão, então, como a gente está fazendo aqui hoje, essa profundidade do conhecimento e a integração de todas as áreas da organização, porque a nossa nova realidade é essa, né? E é uma perda esperada, é um impacto que está muito ligado ao negócio, ao que está acontecendo lá na ponta, né? E o que acho que é extremamente rico para todos aqui que estão participando desse processo de transformação. Lembrando, eu tive lá em 99, na implantação da 2002, são momentos assim que realmente mudam o mercado, mudam a condição, né? E eu acho que é muito rico para o país e para todas as organizações. Obrigado e boa noite a todos. Tchau, tchau.